Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Hoje nós vamos falar sobre um determinado personagem da história do Brasil, inclusive considerado herói e até ídolo. O pedido desse assunto, desse conteúdo, foi feito por uma verdadeira, uma pessoa que participa ativamente desse canal com todos nós. Tudo bem? Nós vamos falar de Tiradentes. Nós vamos falar da história oficial, não é? Aquela que é contada para todo mundo, que é contada na história da escola, não é? Que está nos canais oficiais de ensino. E vamos falar um pouquinho da realidade, da verdadeira história. Vamos lá. O nome do cara era Joaquim José da Silva Xavier. Dá inclusive para fazer, como foi feito aquele samba do crioulo doido, rima o nome dele, né? Joaquim José da Silva Xavier. Ele era chamado de Tiradentes. Foi alferes nos Dragões Reais de Minas e era o comandante da tropa que guardava o Caminho Novo. O que é o Caminho Novo? O Caminho Novo era a estrada que ligava Vila Rica ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil de então. Ligava Vila Rica à capital do Brasil. Era o Caminho Novo. Ele foi, aí já entra um pequeno detalhe que os historiadores chamam propagandista. Ele foi o propagandista da Inconfidência Mineira. E foi o mais fervoroso participante. Olha só, propagandista, guardem isso. Propagandista e o mais fervoroso participante da Inconfidência Mineira, viajando pelo Brasil todo e conquistando adeptos, apoiadores para a conspiração. Falamos em conspiração e nem citamos que tinha conspiração, mas tudo bem, o Tiradentes estava em uma conspiração. Só que quando foram denunciados os membros dessa tal conspiração, Tiradentes e os outros foram presos pelas autoridades portuguesas. A sua morte aconteceu em 21 de abril de 1792. 21 de abril de 1792. E esse tal dia é hoje considerado feriado nacional. E Tiradentes foi o único a receber a pena de morte na forca. Guardemos então, propagandista, o mais fervoroso dos membros da conspiração e foi o único a ser enforcado. Aliás, o único a ser morto. Ele nasceu em 12 de novembro de 1746. Como eu disse, nós vamos citando a história verdadeira nas escolas e vamos falar um pouco da história verdadeira para nós, adultos, que vamos passar, lógico, para os adolescentes e para as crianças também, né? Nasceu na capitania de Minas Gerais, durante o Brasil colonial, desempenhou várias funções. Nós temos aí também um quarto detalhe, né? Ele não tinha uma profissão fixa. Ou seja, não era uma pessoa muito confiável, né? Até hoje. Uma pessoa que fica pulando de emprego em emprego é porque ela não definiu ainda a profissão que quer seguir. Se é adulto e não chegou a essa definição, é tardio, não é? É uma espera tardia. Não definiu ainda? Então era o caso do nosso amigo Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Não tinha profissão. Entre elas, inclusive, ele era um dentista amador. Imagina, era o cara que decide, inclusive, ser açougueiro, né? Não fez curso nenhum e tal, vamos cortar carne aqui. Ele também era dentista amador.
e aí por isso foi apelidado de Tiradentes. Além de dentista, amador, tentou a sorte como tropeiro, né? Que é condutor de tropas, de animais, transportadores de mercadorias, as mulas, né? Naquele tempo. Foi minerador, mascate, que é o famoso mercador ambulante, e fracassou em todas. Nosso amigo Tiradentes fracassou em todas as suas profissões, inclusive de Tiradentes, de dentista amador, porque ele mesmo disse que não gostava. Certo? Primeiro que ele não gostava de arrancar dente, né? Porque eu achei razoável, mas naquele tempo, né? Que todo dentista, amador ou não, quando a pessoa ficava com uma pequena cárie ou uma quebra, qualquer coisa no dente, a solução era arrancar. Não tinha tratamento, não tinha obturação, nada, vai e arranca. E tirar dente era contra. Né? Aí é um ponto a favor. E a única profissão que realmente rendeu estabilidade ao Tiradentes foi a de alferes, que é uma patente um pouco abaixo da de tenente hoje para nós. Tenente um pouco abaixo, que é, não sei, um subtenente talvez. E naquela época chamava alferes. Da cavalaria, como nós falamos, da cavalaria de Minas Gerais, dos dragões de Minas Gerais, que era a força militar atuante na capitania de Minas Gerais, lógico, subordinada à coroa portuguesa. Outro detalhe, intelectuais como Cláudio Monel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, ambos poetas e conhecedores das ideias filosóficas do iluminismo francês, foram algumas das personalidades importantes com as quais Tiradentes se meteu, se envolveu, se juntou com o objetivo de retirar o poder do então, como é que era o nome do rapaz? Era lá o Visconde de Barbacena, né? Eles queriam tirar o poder do então governador da capitania de Minas Gerais, nomeado pela coroa portuguesa, tinha o cacife da coroa portuguesa, né? O nosso amigo Visconde de Barbacena. O motivo principal que animava Tiradentes e outros envolvidos na Inconfidência a se levantarem contra o governo de Visconde de Barbacena e o Império Português era a constante retirada das riquezas da região, das riquezas da região por meio dos impostos excessivos. Essa história a gente já conhece, ou esse pequeno pedaço de história a gente já conhece em vários outros setores da história mundial. Né? Do ouro produzido na capitania de Minas Gerais, vocês lembram do quinto dos infernos? Exatamente. A coroa portuguesa cobrava o quinto, isto é, o equivalente a 20% do total extraído. Vocês já pensaram? De repente você está trabalhando naquele lugar insalubre, perigoso, cheio de tensão e problemas, para retirar ouro, e de tudo aquilo que você fazia, 20% tinha que mandar para Portugal, para Lisboa, para os reis, para a corte, né? Para viver bem. Era isso. Ocorreu que a partir da década de 1760, a extração do ouro, lógico, como é de se esperar em qualquer lugar, ela regrediu extraordinariamente, consideravelmente. Mas o valor do imposto continua em vigor. Quer dizer, vamos supor, você tirava 100 e pagava 20. De cada 20 gramas, de cada 100 gramas de ouro que você extraía, você entregava para o governo 20 gramas. Só que aí de 100 caiu para 80. Mas você continuava pagando 20 gramas. Esse era o português da época, né? A taxa do quinto continuou a ser exigida dos mineradores locais. O governador, o Visconde de Barbacena, para fazer valer a lei da coroa portuguesa, chegava até impor agressões físicas
realmente tinha que fazer alguma coisa, tinha que acontecer alguma coisa, não podia continuar uma situação dessa. Quer dizer, se você errasse 1 grama, não tivesse 1 grama para completar para Portugal, para Lisboa, aí o Visconde de Barbacena, governador da capitania de Minas Gerais, impunha agressões físicas, quer dizer, pancada mesmo, porrada, certo? Além disso, Portugal exigia, tinha uma cota anual que Portugal exigia, o reino de Portugal lá para viver bem, né? Exigia um total de 1.500 quilos de ouro, uma taxa anual, uma cota anual. Ou seja, sabe quanto é isso? 1,5 toneladas de ouro para Portugal. Imagina quanto de nossa riqueza foi enviada para Portugal, né? Quanta riqueza foi enviada para Portugal e, de modo geral, para a Europa. Aí, como reduziu a extração, reduziu a quantidade de ouro retirada das minas, os mineiros começaram a contrair dívidas. Claro, as dívidas, os impostos continuaram os mesmos, mas a produção, a extração do ouro caiu drasticamente. Então, o resultado é aumento de dívida, né? Uma dívida que começou a ser formada pelos colonos em relação à coroa portuguesa. O problema agravou-se mais ainda no pagamento do imposto à coroa, resultante do declínio da mineração, que teria que ser pago de outras formas, certo? O que se devia à coroa, seja imposto ou a cota de 1.500 quilos de ouro, que continuaram, mesmo reduzindo aqui a extração de ouro, foi criada então uma nova forma de obter dinheiro desses colonos, mesmo que não tivessem ouro equivalente, mesmo que não tivessem ouro suficiente para pagar o que a coroa portuguesa queria. Então, começou cobrança de pedágio sobre o uso das estradas com escravizados, etc, etc. Né? Pessoas, inclusive, que extraem ouro passaram a ser escravizadas pela coroa portuguesa para pagar o que a coroa portuguesa queria em ouro. Ora, você tirava ouro, não podia ficar lá em Vila Velha, né? Não podia ficar na mina em Minas Gerais, tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que usar estradas, então a coroa começou a cobrar pedágio de quem lhe levava ouro. Interessante, né? Tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Eu acho que sim. Então, eles foram obrigados a pagar uma tal de derrama. Foi criada uma derrama. A convocação dessa derrama deu força à conspiração de Tiradentes e sua turma contra a coroa portuguesa, né? Nesse momento, aliás, quando se ameaçou a derrama, foi que realmente Tiradentes se uniu ao grupo que pretendia fazer, né, a Inconfidência Mineira. A conspiração dos Inconfidentes começou a ser preparada em 1788. Vejam a data que ela começou a ser realmente planejada. Tiradentes, por sua personalidade agitada, guardem aí, ficou conhecido como o mais radical dos Inconfidentes. Na realidade, aqui para nós, fora das histórias de escola, o único radical que existia no grupo era Tiradentes. E vocês vão ver que ele também era o único que não era da elite. Os outros eram da elite. Eram poetas, pensadores, empresários, enfim, tinham nome, tinham riqueza. E Tiradentes era um simples alferes que tinha usado várias tentativas de profissões a seguir, com nenhuma se deu bem, e a mais ou menos estável foi de alferes, uma espécie de subtenente hoje. Não é? Alguém disse que ele era um radical entre os moderados, um franco entre os dissimuladores, ou seja, todo mundo era moderado, todo mundo era quieto, filósofo rico e da elite, e Tiradentes era um agitador.
todos eram dissimulados. Quem é dissimulado? Dissimulado é que finge. Dissimulado é que tem dupla personalidade ou mais. E ele era um franco, ou quer dizer, era um verdadeiro. Um dissimulava e ele aparecia. Um dizia, mas guardava, e ele soltava para todo mundo. Quem era que soltava? Tiradentes. Quem era que falava? Tiradentes. Quem era que agitava? Tiradentes. E isso ele defendia em qualquer lugar, desde bordéis a residências de ricos mercadores. Uma revolução que tornasse Minas Gerais independente de Portugal. Ou seja, vejam só, o que Tiradentes queria não era apenas tomar o lugar do Visconde de Barbacena, tomar Minas Gerais para a gerência desse grupo. Esse grupo iria gerenciar Minas Gerais da forma que ele aprovesse. Na verdade, não. O grupo queria a independência de Minas Gerais de Portugal. Ou seja, naturalmente também seria uma separação do Brasil, porque o Brasil, na verdade, já era um país basicamente constituído, né, que ainda era uma colônia de Portugal, mas era um país que poderia se considerar constituído, não é? E esse grupo, com Tiradentes à frente, queria simplesmente uma independência de Minas Gerais de Portugal. Ou seja, seria outro país, né, inclusive fora do Brasil. E ele dizia que era uma pena que um desses países tão ricos, ele se referia a Minas Gerais como esse país, estivesse reduzido à maior miséria só porque a Europa, como esponja, lhe sugava tudo. Isso que ele dizia. Não era possível continuar assim. A Europa sugando e Minas Gerais sendo depredada. Tiradentes chegou a tramar a morte do Visconde de Barbacena. E isso só não foi concretizado porque Barbacena, já por meio de traição, por meio de uma confissão de um dos inconfidentes chamado Joaquim Silvério dos Reis, que está cheio no Brasil, cheio de Silvérios, desmantelou a trama e prendeu todos os envolvidos. Quer dizer, Barbacena ouviu a confissão, a denúncia, a traição de Joaquim Silvério dos Reis, que teve benesses para fazer essa denúncia. Ele foi pago, ele recebeu benefícios para denunciar, para trair. Muitos dos inconfidentes presos, temendo severas sanções, simplesmente não confessaram os seus meios, os seus objetivos. Mas foi estranho. Quer dizer, bastava não confessar e tudo bem. Tiradentes foi o único que admitiu que estava realmente à frente disso. Eu acho, inclusive, ele não era herói, ele era louco. Nosso amigo Tiradentes era louco. Chegou lá, não, eu fiz, tá, então pá, pegou a pena mais dura. Ou seja, que foi um processo que transcorreu na cidade do Rio de Janeiro, que só teve fim em 21 de abril de 1792, dizendo que ele, né, teria a pena máxima. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado. Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça dele foi colocada numa estaca, né, exposta em praça pública de Vila Rica. E seus membros foram espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro, aquele tal Caminho Novo, do qual ele, inclusive, era o líder, era o chefe da tropa que tomava conta desse Caminho Novo, que era a estrada que ligava Vila Rica à capital de então, a capital do Brasil, Rio de Janeiro. A partir agora vamos, é um herói? Eu já digo que não, pelo próprio título, Tiradentes foi um herói inventado. A partir da metade do século XIX, aliás, a imagem de Tiradentes foi resgatada e ele passou a ser divulgado como um herói. Ele não foi herói, não fez nada de heróico. Ele não fez nada de heróico. Ele simplesmente foi um bobo. Tá? Ele foi um bobo tomado lá pelos intelectuais, pelos ricos e pelos da elite, para levar à frente, né, para ser simplesmente um cavalo de batalha de um movimento que estava sendo feito tudo na camufla. Todos eram dissimulados. Tanto que na hora que foram presos pelo Visconde de Barbacena, simplesmente negaram, não, nós não fizemos nada, não participamos nada. Quer dizer, foi a Inconfidência Mineira para esses caras,
foi um movimento de um homem só, chamado Tiradentes, apelidado de Tiradentes, né? Então, os republicanos, né, depois da metade do século XIX, começaram a querer um herói que lhes parecesse, porque, afinal, para eles, nesse caso, Tiradentes passou a ser militar, né? Com a proclamação da República em 1889, esse movimento, o movimento republicano, se tornou mais intenso, uma vez que os republicanos, que agora estavam no poder, eles precisavam ter uma personalidade histórica que os representasse. E nada melhor do que um cara que era um alferes, né, dos dragões de Minas Gerais e, portanto, militar, né? E começaram, inclusive, a fazer desenhos importantes de Tiradentes, associando a imagem dele à de Jesus Cristo. Que a imagem de Jesus Cristo espalhada para todos nós é de um homem cabeludo e barbudo. E começaram a colocar, coisa que ele não era, começaram a colocar Tiradentes também cabeludo e barbudo. O resgate da figura de Tiradentes fez com que o dia 21 de abril, dia da sua morte, fosse transformado em feriado nacional. Ou seja, pegaram um simples, digamos, boi de piranha, né, que foi usado pelos inconfidentes, os intelectuais, etc., que foi usado, então transformaram. Os outros não eram militares, ele era considerado militar. Então ele foi transformado em herói nacional pelos republicanos, né, pelo pessoal do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Aliás, um decreto foi exatamente no governo do Deodoro da Fonseca. O decreto número 155B, de 15 de janeiro de 1890, anunciava que o dia 21 de abril seria considerado o dia dos precursores da independência brasileira, resumidos em Tiradentes. Outras leis afirmaram o caráter festivo do dia 21 de abril, determinando que ele deveria ser levado como feriado nacional. Nesse sentido, foram publicadas leis em 1933, 1949 e 1965. No último caso, Tiradentes foi transformado em patrono cívico do Brasil. Atualmente, por força da Lei 10.607, de 19 de dezembro de 2002, o dia 21 de abril é feriado nacional. Meus amigos, Joaquim José da Silva Xavier, para rimar, foi transformado em herói na marra. Foi um herói inventado. Ele, na verdade, não fez nada de importante. Nada de importante. Nem Tiradentes, que levou o apelido Tiradentes, ele fez. Ele mesmo disse que não gostava da profissão. Ficou pulando de galho em galho, nunca teve uma profissão fixa. Foi alferes, né? Tomou conta do Caminho Novo, foi onde ele se fixou. Por quê? Porque usava uma farda, porque tinha soldo, não sei se chamavam soldo nessa época, né? Tinha um salarinho, né? Naturalmente, ali também ele se revoltou pela forma como era tratado, pelo serviço que lhe era dado, né? Ele também não gostou disso. Ele não era minerador, ele tentou minerador. Veja bem, nós dissemos que Tiradentes usou, né, a profissão de minerador, mas que não se deu bem em nenhuma delas, nem de tropeiro, nem de minerador, nem nada. Ou seja, ele não era minerador, não tinha mineração também no coração, né, no modo de viver. Ele se deu bem lá onde ele tinha uma caserna, né, onde tinha comida, onde tinha um salário, aí ele ficou lá. Enfim, Tiradentes é uma figura insignificante. Não fez nada a não ser boi de piranha, né, se expor, né, trazer a raiva dos portugueses para si, desviou a atenção dos outros, que estavam lá dissimulados, os gênios, e ficou andando igual um maluco no Brasil, propagando a Inconfidência Mineira, que não levou ninguém. Ele não levou ninguém, ficou aquele mesmo grupinho lá, até ser entregue pelo Silvério, né? Joaquim Silvério dos Reis, né? Entendeu? Mas aí o Brasil, todo o país,
como tem, vocês procurarem na história, todo país tem um herói criado, inventado, porque ele precisa de heróis, certo? Enquanto nós temos aqui heróis originais, como Santos Dumont, eu acho um herói original, né? Acho herói o professor, os professores atuais, os mestres que dão aula, ganham pouco e dão aula, esses são heróis naturais. Os cientistas, a Fiocruz, né? Da Getúlio Vargas, enfim, desses laboratórios que pesquisam, os caras que inventam vacina aqui no Brasil, esses são heróis. Aí resolveram colocar Tiradentes como herói. Por quê? Porque o movimento era republicano. Nós colocamos um velhinho, um marechal velhinho, que nem a mulher dele queria que ele fosse, nós colocamos um general, um marechal velhinho em cima de um cavalo super dócil, para que ele fosse até a frente da soldadesca para declarar, para proclamar a República Brasileira. Ele não aguentava, ele não se aguentava em pé, muito menos em cima do cavalo. E hoje é chamado do primeiro presidente do Brasil. Um nécio também, né? E daí, atrás dele, ele é considerado, né? Está na história. As crianças todas aprendem. Marechal Deodoro da Fonseca e tal. Mas aí precisava do outro herói nacional. E aí trouxeram Tiradentes. Um incompetente, um insignificante, não teve realmente participação importante nenhuma na história do Brasil, a não ser pau-mandado de filósofos, de pensadores, de gênios, de empresários, de elitistas e tal, que depois negaram qualquer participação, como Judas, negaram qualquer participação na conspiração mineira, na Inconfidência Mineira, e deixaram simplesmente o pau-mandado ser enforcado e esquartejado. É esse o Tiradentes, que é considerado o herói do Brasil, certo? Verdadeiros, obrigado pela visita que fizeram, sempre bem-vindos, são bem-vindos agora e serão bem-vindos na outra quarta-feira, onde continuaremos as nossas histórias verdadeiras com a atenção de vocês e com a ajuda de vocês para que o canal continue ativo. Aguardo vocês. Fiquem sempre com a gente, fiquem sempre comigo e nos acompanhem na próxima quarta-feira. Até lá. Espero vocês. Se Deus quiser.